Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Ariela Maia e no vídeo de hoje vamos falar sobre rega. Uma dúvida muito frequente de muitas pessoas é: quantas vezes eu devo regar a minha planta por semana? Porém, isso é uma pergunta que não tem resposta. Por quê? Cada tipo de planta necessita de uma quantidade específica de água. Basicamente, existem 3 tipos de rega. A rega frequente, que é aquela em que a gente rega e mantém o substrato sempre úmido. Não pode deixar secar. Se você deixar secar, a planta vai sentir. Tem também a rega moderada, que é aquela em que você vai regar, vai esperar o substrato secar um pouco, para depois regar novamente. Esse esperar secar um pouco é o substrato secar na parte de cima, porém embaixo, se tiver num vaso, na parte de baixo do vaso ainda vai estar úmido. Mas aí você já pode regar. E no caso da rega escassa, é aquela em que você vai regar, vai esperar secar completamente o substrato, para só depois fazer a rega novamente. E como saber quais as plantas necessitam dessas regas? Normalmente, plantas que têm as folhas finas necessitam de rega frequente, pois elas têm pouquíssima reserva de água. Então vai ser necessário você manter o substrato sempre úmido, para que ela não fique com sede. Plantas que têm as folhas mais grossas, mais espessas, elas vão necessitar de uma rega moderada. Você pode deixar o substrato secar um pouco para depois você regar novamente, porque a planta já tem uma reserva de água. E já a rega escassa, normalmente, é para aquelas plantas que têm bastante reserva de água e consegue ficar muito tempo sem rega. O maior exemplo disso são os cactos, que são plantas nativas de regiões áridas, regiões desérticas, regiões secas, onde eles têm uma grande reserva de água e eles não necessitam receber nem a rega frequente e nem a rega moderada. Uma rega escassa para ele vai ser suficiente. Porém, quando a gente fala cacto gosta de pouca água, não é você ir lá todo dia e colocar um pinguinho de água nele, não. Ou você vai matar ele de sede, ou você vai matar ele com podridão. Por quê? É importante que você regue abundantemente. Qualquer planta, rega com abundância. Se tiver no vaso, deixa a água sair pelo furo de drenagem. Aí você tem certeza que o substrato está completamente molhado. E aí você vai esperar secar completamente aquele substrato para você, então, regar novamente com bastante abundância e molhar bem o substrato. Isso é pouca água. Já numa rega frequente, não é para você afogar a planta na água, é simplesmente para você não deixar o substrato secar, porque um pouquinho que ele seca, a planta já sente. Muitos fatores interferem na rega. Por exemplo, se a planta está no chão, ela tem um espaço maior para as raízes se desenvolverem e buscar a água que ela necessita. Se ela estiver no vaso, ela vai ter apenas o espaço do vaso para desenvolver as raízes e buscar a umidade que ela precisa. Tem que ser levado em conta também o tamanho do vaso, o tipo de vaso. Vaso de plástico, ele retém mais a umidade. Vaso de cimento e vaso de cerâmica, ele
absorve mais a umidade. Então o substrato ele vai secar mais rápido num vaso de plástico, aliás, num vaso de barro ou de cimento, do que num vaso de plástico. Então tudo isso tem que ser observado. Observar também a época do ano, a estação, o clima de cada região. Se é um local que venta, se a planta está no sol, se está na sombra, se está na meia sombra. Porque se está na sombra, vai demorar um pouco mais para secar. Se está no sol, vai secar mais rápido. Então tudo isso tem que ser observado. Se a planta está no tempo, em época de chuva, a chuva vai fazer a rega. Porém, ela está no tempo, mas não está chovendo, é uma época de seca, você vai ter que regar. Então, tudo tem que ser observado. Não existe uma receita para regar uma planta. O que existe é você observar sempre a sua planta. Normalmente, todas as plantas elas nos mostram quando ela está com sede. Como? Ela fica murcha. Plantas que têm a folha fina, a folhinha murcha desidrata com muita facilidade. E se você ignorar o fato que a planta está murcha e você não regar, não, eu reguei ontem, não vou regar hoje. Se a planta está murcha, você precisa regar. Se você não regar, ela vai morrer. Plantas que armazenam água em suas folhas também ficam murchas. Por mais que ela tenha essa reserva de água, muito tempo sem ela receber mais água, ela vai começar a se desidratar. E até mesmo aquelas que gostam de rega escassa, vai chegar o tempo que ela vai precisar de água. E água em abundância. Água o suficiente para que ela se reidrate, absorva toda a água, toda a reserva de água que ela precisa para ela viver um longo período sem receber rega novamente. Então é necessário observar. Não existe uma receita. A forma que eu rego as minhas plantas não vai servir para você regar a sua, porque todos esses fatores têm que ser levados em conta. Não só o tanto de água que a planta gosta, mas a necessidade que ela tem dessa rega. Então é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like, se não é inscrito. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.